Meu querido irmão, minha querida irmã, Dom Sebastião com alegria está chegando até você hoje, dia 16 de novembro, terça-feira, para levar uma mensagem de fé, de esperança a você e a todos que escutam este programa A Voz do Pastor. Hoje nós celebramos duas santas que não são muito conhecidas, mas são importantes para que nós possamos conhecer a história dessas duas mulheres. Uma santa, Santa Margarida da Escócia. Esta santa foi esposa de um rei escocês e ela teve 8 filhos. Vivia um relacionamento de muito amor e compreensão. Naquela época, as jovens se casavam com os reis não porque se amassem, mas eram acordos entre os pais. Por exemplo, Santa Margarida nasceu na Hungria e foi casar com um rei lá na Escócia. Os pais, que geralmente eram poderosos, acertavam o casamento dos filhos. Mas, graças a Deus, os dois se entenderam e Santa Margarida era uma pessoa muito bondosa e muito sábia, e ela soube honrar tanto a sua vida familiar quanto a vida política. E ela ajudou muito no seu país, na educação religiosa, procurando sempre o bem-estar social do povo. Como é importante uma mulher que age na vida do marido, fazendo com que ele procure fazer o bem na política, em vista do bem dos cidadãos. Como também hoje é dia de Santa Gertrudes, uma santa que nasceu na Alemanha e morreu também na Alemanha. Ela era uma monja de muita cultura e era uma mulher de muita oração. Ela foi uma grande defensora do Sagrado Coração de Jesus, dessa devoção que tem marcado a vida das pessoas. Então, queremos louvar e agradecer a Deus pelo testemunho de duas mulheres corajosas que viveram situações diferentes. Uma mãe engajada na vida política e a outra uma religiosa que estava no mosteiro, mas se preocupava de anunciar o Evangelho. Vamos agora ouvir o Evangelho de hoje, que é muito bonito, tirado de Lucas 19, 1 a 10. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. Então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor,
eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar salvar o que estava perdido. Meu querido irmão, minha querida irmã, o Evangelho nos fala que Jesus estava numa cidade, na cidade de Jericó, uma cidade das mais antigas do mundo. Eu já tive a oportunidade, quando visitei a Terra Santa, de conhecer essa famosa cidade. E ali, em Jericó, tinha um homem que, apesar da sua vida errada, de explorar os pobres, os cidadãos, ele tinha algo de bom. Ele queria se encontrar com Jesus. Ele se esforçou de ver Jesus. E esse encontro foi transformador na sua vida. Ele era baixo, diz o Evangelho, mas não era só baixo na estatura física. Ele era baixo das atitudes. Ele sabia que explorava, que enganava, mas, mesmo assim, ele queria encontrar-se com o Mestre. E nesse encontro, Jesus valorizou. Jesus parou, olhou para ele e disse: desce, eu hoje quero ficar contigo na tua casa. Um olhar não de condenação, mas no olhar de misericórdia. Jesus, naquele momento, não se deixou levar pelos preconceitos. Não olhou o passado deste homem, mas olhou o seu presente e o seu futuro. O Papa Francisco escolheu como tema do seu ministério a misericórdia. Olhar com misericórdia o outro. E é isso que tem que acontecer na nossa vida. Temos que olhar o outro com misericórdia, acreditando para que possa mudar de vida e se tornar uma grande pessoa. E esse amor de misericórdia, esse olhar, fez com que Zaqueu tomasse uma atitude muito importante. A conversão veio logo em seguida. Ele diz: vou restituir 4 vezes mais aquilo que eu roubei e vou dar metade dos meus bens. Então, aí é que está a verdadeira conversão. Muitas vezes nós vemos pessoas na nossa sociedade que desviam tantos recursos públicos. E esses recursos que são destinados aos pobres, aos aposentados, aos doentes, à merenda escolar, ao remédio, ao salário daqueles que trabalham. E muitas vezes não devolvem, ficam com suas riquezas. Não está certo. A verdadeira conversão e a verdadeira justiça é quando a gente restitui, quando a gente repara o dano. Nem sempre todos os danos são reparados, porque quando a gente faz o mal, às vezes até destruindo a vida do outro, nunca mais pode reparar.
Mas a verdadeira mudança exige a reparação dos males. Que Deus nos ajude a mudar de vida, como Zaqueu, e a reparar, enquanto é tempo, o mal que nós cometemos. Deus abençoe e proteja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.